Boa tarde, Rap! Quantos estão alegres com o Senhor? Diga glória a Deus. Tem alguém cansado aí? Então fica de pé. Infelizmente eu não pude estar aqui nos últimos 2 dias, mas nós já tivemos grandes testemunhos do que Deus fez. Principalmente na noite de ontem, pela manhã de hoje. E eu acredito que isso é só o começo, amém? Porque eu tenho certeza absoluta que você vai colocar em prática no seu dia, na sua escola, no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua família. Você vai colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Amém? E assim, meu amigo, seus amigos que estão desviados, eles se achegarão até o Senhor. Aqueles amigos que estão distantes, eles farão parte do nosso rebanho. E nós diremos que serviremos a um só pastor, a um só Senhor, a um só Deus. E nos alegraremos, porque iremos ver os nossos amigos no mesmo ambiente que nós. Amém? Aleluia! Vamos celebrar ao nome do nosso Senhor. Glória a Deus! As palmas! Vem, vem! Vamos celebrar o Senhor com alegria nessa tarde, amém? Vamos lá, diga assim: Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, vai! Deus,
te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. As mãos assim, ó. Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Tá fraco, eu preciso do Senhor. Sai do chão, Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia! Olha só, temos uma novidade para anunciar para vocês. Mas antes, Isaías 43, na primeira parte do versículo 19, diz que eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. E a novidade que nós temos para vocês é que esse Happy's Band que você está vendo, uma boa parte vai continuar, mas sabendo que o Senhor tem na nossa vida ciclos e ciclos. Então quando um ciclo se fecha em Deus, um novo ciclo começa. E eu quero chamar 3 pessoas aqui para ministrar conosco: Vinícius, o Paulo e o Lucas. É o Pedro. Então palmas para eles, gente, palmas para eles. Então, com a graça que em nós foi confiada e a graça que também foi derramada sobre nós, para que durante esse período nós estivéssemos conduzindo a adoração, eu quero que você estenda suas mãos sobre a vida deles agora. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito os acompanhe, para que vidas, Senhor Jesus, sejam alcançadas através da vida deles, da adoração dos Teus filhos. Os conduza em passos de santidade, sabe, numa vida devota às Tuas sagradas escrituras e uma vida de oração, regada à oração, Senhor. E assim eles impactam muito mais, Senhor, do que aquilo que nós conseguimos. Ainda que seja curto o nosso tempo, mas nós sabemos que cumprimos aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Então cumpra na vida deles e estabeleça o Teu reino através da vida deles também. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Vinícius. Boa tarde, Happy! É um grande prazer estar com vocês aqui, poder estar louvando a Deus com vocês essa noite. Passa um filme na cabeça da gente. Cheguei na Ebenezer, eu tinha 8 anos de idade. Hoje pareço um pouco mais velho, mas tenho 25. E é maravilhoso poder desfrutar disso aqui, desse lado de cá. E um dia eu estive aí também, e a minha história no rap é surpreendente, porque eu lembro de várias vezes vir aqui na frente, pedir para Deus me livrar da pornografia, me livrar de vícios que eu tinha, e eu sempre vim aqui na frente nunca imaginando que um dia eu estaria aqui. Mas Deus foi tão bom na minha vida, nas nossas vidas, que Ele faz a gente desfrutar de coisas assim que a gente nunca imaginou. Então, Deus é maravilhoso. E é um prazer estar aqui com vocês, adorando a Deus essa noite. Você pode glorificar a Deus essa noite? Ou essa tarde? Perdão. Amém? Eu queria chamar aqui todo mundo pra frente, pra gente adorar em um só corpo, em um só pensamento. Tem uma música aqui que ela atravessou gerações. Todos conhecem. Somos um. E o requisito principal que me pediram aqui é: somos um. Vamos cantar Somos Um com toda a alegria que há no nosso coração. Amém? Vamos lá!
seu lado aí. Vamos cantar essa parte em um só corpo. Amém? Quem está sentado, puxa seu amigo que está sentado. Vamos ficar em pé. Amém? Vamos cantar essa parte com toda a alegria, com toda a emoção. Amém? Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti nós somos um. Em ti nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti nós somos Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti nós somos um. Em ti nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua Só a voz, só a voz. Nada poderá, pois em ti Tua cruz vamos levar. assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso. Cristo Rei, Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar, vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus, aleluia. Amém. Como é bom celebrar e pular na presença do Senhor, porque Ele é bom. O seu amor nos encontra todos os dias, desde aquela cruz que nos salvou, nos limpou e nos purificou. Antes de cantarmos a próxima canção, eu queria que nós focássemos em quem Jesus é, na pessoa dele, nos atributos dele. Na palavra, em Mateus 11:29, vai dizer que Jesus é manso e humilde. Essa é uma verdade forte, porque o Rei do Universo é manso, o Deus soberano é humilde. Não há outro com esse caráter. Ele é glorioso, ele é grandioso, mas ele é acessível. E quando a gente entende cada vez mais quem ele é, o nosso coração deseja cada vez mais da presença e acima de qualquer coisa. E o amor dele nos envolve dia após dia. E esse amor nos traz uma esperança viva, uma esperança que renova nosso coração, a nossa alegria dia após dia.
A palavra afirma que ele virá em breve e que traz a recompensa. Isso significa que nós podemos confiar, descansar no Senhor, sabendo que existe um dia preparado em que nós o veremos face a face, em que há plenitude para os que pertencem a Ele. Então, nessa canção eu convido você a adorar com o seu coração, com todo o seu entendimento ao Deus grandioso, porque Ele é bom. Então, deixe essa esperança renovar o seu coração. Ele é bom, Ele é amoroso e Ele virá nos resgatar. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu? Quem é como tu? Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Presença desejável Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será
meus dias. Todos os meus dias. Declare Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. todos os meus dias. Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar rendendo louvores ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui na presença dEle. Enquanto muitos estão na festa da carne, nós estamos aqui para buscar ao Senhor e para render graças a Ele. Amém. Então neste momento eu queria te convidar a começar a adorar a Deus. Coloque a mão no seu coração. Que nesse momento venha ser só você e Deus. Comece a fazer a sua oração. Comece a chamar o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Comece a clamar ao nome dEle. Senhor, venha sobre nós. Que o Senhor possa nos encher, Jesus. Encha com teu amor, com a tua misericórdia. Que nós possamos sentir a tua presença neste lugar. E que nós possamos compreender que nada se compara a estar na tua presença. Que quando nós colocamos os olhos em ti, nada pode nos satisfazer. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Oh, Senhor. Diga assim: trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia, quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, diga. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas seu amor me envolve. E as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. Levante as suas mãos e diga: e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu Pra onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna?
Continue adorando ao Senhor. Senhor, não há outro igual a Ti, Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga a Ele: não há outro igual a Ti, Senhor. Não existe outro igual a Ti. Que o nosso verdadeiro anseio venha ser na Tua presença, Senhor. Porque quando nós sentimos e quando nós conhecemos a essência do Teu Santo Espírito, nós vemos que não existe nada neste mundo que possa nos satisfazer. Que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti e nos entregar por completo. Oh, entregue o seu coração a Ele neste momento. Entregue tudo que você tem, toda a sua adoração. Nós estamos no penúltimo dia de rap. E neste momento o Senhor, Ele te convida a continuar adorando ao Senhor com toda a sua intensidade. Porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua entrega. Vamos, comece a chamar a Ele. Em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a Ti. Vamos, declare isso, envolto. Envolto em Tua presença, em meio à Tua
em ti, nada mais me satisfaz. Vamos! E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais pode nos satisfazer. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada pode nos satisfazer senão a tua presença, Senhor. Porque não existe outro igual a ti. Não há outro que se compare à tua presença, amém? Então, neste momento que você possa dar glórias a Deus, porque o Senhor, Ele já está aqui neste lugar, assim como nos outros dias. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas em nosso meio, amém? Você crê? Glória a Deus, amém? E aí, povo de Deus? Como que vocês estão? Tudo bem? Que alegria estar aqui hoje. Espero que você esteja recebendo, realmente seja sendo transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, sendo ativado nos dons espirituais, fluindo realmente para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Galera, eu estou num compromisso que eu estou fazendo aí no Brasil, que eu fiz de ir em todos os lugares que eu estou passando. Eu estou pedindo um motivo especial de oração, porque você sabe, a gente é missionário, nós estamos no mundo todo pregando o evangelho, e para que essa missão continue com as portas abertas, nós precisamos da tua intercessão, e o motivo é para que o Brasil ganhe a Copa esse ano, tá bom? Preciso que você ore comigo, e eu vou te explicar o porquê, a gente precisa desse título. Por quê? Irmão, você não faz ideia o quanto o futebol já salvou minha pele por aí. Você não imagina. Você não imagina o quanto o nosso missionário Ronaldinho lá salvou minha vida por aí. Um dia eu estava lá em Omã. Omã fica no Oriente Médio, do lado do Irã, naquele caos ali. E aí eu ia para um mercado e chegaram para mim e falaram assim: olha, esse mercado é muito perigoso. Lá é perigoso, é gente perigosa. Eu falei, não se preocupe, eu sou brasileiro, mano, eu tô em casa. É perigoso. Cheguei, fui lá, tô lá com a minha câmera filmando no mercado, andando, fazendo meu vlog. De repente chega um cara e me dá um tapa nas costas, mano. Você não imagina o tapa que ele me deu. Deu um tapa nas costas, na hora eu assustei, olhei pra cara dele e falei, mano, o que é isso, velho? Ele falou, desliga essa câmera agora aí. Em inglês, né? Era um árabe falando. Falei, não, eu tô filmando aqui, é para os meus amigos, desliga a câmera. E o cara muito bravo. Falei, não, eu tô filmando pro meu país, pro Brasil. Aí na hora que eu falei pro Brasil, ele olhou pra minha cara, Brasil? Falei, Brasil. Ele, Ronaldinho. Aí chamou a galera, falou, mas pode filmar, filma os amigos todos, Ronaldinho. Outro dia eu tava no Quênia, no meio do centro da cidade, um lugar super perigoso no Quênia. Estava eu e um outro amigo meu, o Rica. A gente estava fazendo uma missão lá. E aí o Rica pegou a câmera e ele filmou uma esquina assim que era num lugar muito perigoso. E o cara ali, provavelmente, ele cometia algum tipo de crime naquela esquina. Na hora que ele viu a câmera, ele já apontou e começou a xingar assim. Na hora que ele começou a xingar, eu já saí correndo, apertei a mão dele e falei, mano, eu sou do Brasil. Aí ele, Brasil? Ronaldinho. Só que o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo é que agora, quando a gente fala do Brasil, a galera já não fica tão empolgada mais. Aí fala Messi. Que Messi o quê? Messi nada. Então a gente precisa desse título de novo para que as portas se abram para o evangelho, para que a gente possa pregar pelo mundo inteiro, tá bom? Então que você realmente torça bastante pensando nisso. Porque o Brasil tem nós temos essa veia missionária para o mundo todo, e esses caras nem imaginam o que eles fizeram pela missão afora. Esses dias eu estava conversando com uns amigos meus,
missionários no Egito. Eles foram pegos lá e eles só deixaram os caras sair porque eles eram brasileiros e os caras eram fã do Romário, pra você ter uma ideia. Então, nós precisamos disso, amém? Então, galera, abra sua Bíblia comigo, ou liga a sua Bíblia aí. Antes, eu tenho um recado para te dar. Alguém aqui já ouviu falar do Overmission? Glória a Deus, que legal. O Overmission é um movimento missionário, nós nos reunimos algumas vezes no ano para 12 horas de adoração, e a gente está na presença de Deus, e todo Overmission aponta para uma missão, glória a Deus. Olha aí, pô, já tem um spoiler. O que eu quero te dizer, no dia 9 de maio nós vamos ter o Overmission em São Paulo, e nós estamos orando para que o próximo Overmission seja aqui em Brasília, depois desse de São Paulo. E assim, o que tem acontecido, graças a Deus, é que realmente os bilhetes acabam muito rápido, é uma coisa muito incrível que está acontecendo. Então, se você quer fazer parte do Overmission que vai acontecer em Brasília, já entra nesse QR Code, nesse grupo que está aqui, e você vai receber as informações primeiro do que todo mundo, antes de ir para a rede social, vai para lá. Então já tira uma foto, se você não está com internet aqui agora, tira uma foto do QR Code, depois entra, manda para os seus amigos, porque quem estiver nesse grupo vai saber antes do que todo mundo, então provavelmente só quem está no grupo vai ficar sabendo, e quando for para a internet já acabou, e é só para dizer que nós vamos estar aqui, tá bom? Então aplauda Jesus aí, Jesus está se movendo nessa geração. Vamos lá. Agora abra sua Bíblia, Atos, capítulo 10, versículo 38. Olha que eu vou falar desse Pedro, pregador, não posso dizer que eu estou com meu amigo Pedro aqui também, faz parte da nossa equipe do Overmission, do Mission Flow, pregando evangelho pelo mundo. Que bom estar com você, o mineirinho aí, ó. Atos 10, 38. A palavra do Senhor diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pai, nós somos gratos pela tua presença hoje aqui, Senhor. Nós somos gratos por poder nos reunir aqui, Senhor, e receber mais de ti. Eu oro que hoje o Senhor alinhe o nosso coração com o teu propósito eterno. Faça de nós, Senhor, uma ferramenta nas tuas mãos, que nós possamos fazer coisas grandes ao teu nome, Senhor, glorificar o teu nome nos nossos tempos, na nossa geração. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tinha 18 anos de idade, já vai, cada vez que passa faz mais tempo desde esse dia, 18 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu estava bem distante, eu vim de uma família cristã, mas eu me desviei dos 14 aos 18, vivi aquela montanha russa da fé, e depois, aos 18 anos, foi quando realmente eu tive um encontro com o Senhor. E eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu estava num momento com uma escuridão muito grande no meu coração, e a expectativa que eu tinha era que Deus pudesse fazer alguma coisa por mim, ou me salvar, ou me matar de vez, sabe? Mas eu queria realmente conhecer o Senhor e saber o que Ele tinha para mim. E aí no dia 31 de dezembro de 2010, eu ajoelhei meu joelho no meu quarto, eu morava na Inglaterra na época, e eu fiz uma oração, e naquela noite eu tive um encontro com Deus, e eu tive um encontro com o amor de Deus, sabe, foi algo sobrenatural que eu nunca tinha experimentado antes, e aquele encontro, ele começou a mudar a minha vida instantaneamente, sabe. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Foi exatamente o que começou a acontecer comigo. Eu senti o amor de Deus como nunca antes. Meu coração derreteu. Eu comecei a chorar e automaticamente eu comecei a fazer declarações de amor a Deus. Foi uma coisa que começou a acontecer. Eu falei: Deus, eu te amo, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero viver por Ti, a minha vida tem que ser para o Senhor. E aí naquele momento, eu comecei a fazer promessas, né, que a gente faz de como eu ia servir a Deus.
né? Eu vivia a minha própria vida, eu estava fazendo as minhas coisas, mas eu falei, Deus, eu vou mudar tudo que eu estou fazendo e eu vou viver para a tua glória. Só que na minha cabeça, sem nenhuma experiência real com Deus antes, eu achava que servir a Deus era você ficar na porta da igreja dando a paz do Senhor para os irmãos. Eu pensava isso. Então eu vou servir a Deus. Eu não sabia nada do que era o ministério, não sabia nada de como realmente era uma igreja, eu não sabia nada do que acontecia. A única lembrança que eu tinha é paz do Senhor. Né? Na nossa igreja lá era assim que falava, paz do Senhor. Então eu falei, Deus, é isso que eu vou fazer. Eu vou passar a vida toda dando a paz do Senhor para todo mundo. E na minha cabeça é isso que eu comecei a enxergar. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. E ao mesmo tempo, eu pensava assim, mano, você está maluco? Você só tem 18 anos de idade. Você vai parar de fazer tudo o resto que você faz só para ficar dando a paz do Senhor, a paz do Senhor. E eu me imaginava fazendo isso. Falei, se isso é servir a Deus, é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer mais nada na minha vida. Paz do Senhor, paz do Senhor. Mas graças a Deus, um dia eu comecei a ler a Bíblia. E eu percebi que servir ao Senhor é muito mais do que isso. Né? Servir a Deus é muito mais do que um dia na semana. Servir a Deus é muito mais do que um dia que nós vamos para a igreja, mas servir a Deus vai além, vai de uma nova vida, uma nova realidade que só é possível em Deus. Um dia Jesus, ele estava passando com seus discípulos na frente de uns fariseus, que eram os religiosos, os mestres da lei da época. E ele falou assim para os seus discípulos, galera, se a vossa justiça não for superior à justiça deles, vocês não vão entrar no reino do céu. Ou seja, vocês têm que ser muito melhor do que esses homens. E aí você imagina a cabeça dos discípulos, um era pescador, um monte de adolescente junto, o mais velho era Pedro. Eles nunca tinham feito nada para o Senhor e de repente Deus quer que eles sejam melhores do que os fariseus. Que hoje a gente entende, muitos não eram boas pessoas, usavam a religião, mas na cabeça dos discípulos eram os homens de Deus, que conheciam a Bíblia, tinham decorado as escrituras, jejuavam, estavam no templo. Eles eram os homens de Deus, que estavam empenhados com as sinagogas. E aí os discípulos olham para isso e falam assim, se eu tenho que ser melhor que eles na minha vida, talvez eu nunca consiga servir a Deus. Aí em um outro momento Jesus passa e vem um jovem rico. Você conhece aquela história do jovem rico? O jovem rico vai para Jesus e fala assim, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna e tal? Aí Jesus fala dos mandamentos para ele fala, isso tudo eu cumpri. Aí Jesus fala, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e me segue. Aí o jovem rico, muito triste por ter muitas coisas, ele vai embora. E Jesus diz, é mais fácil uma agulha passar, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E naquela hora, meus irmãos, os discípulos têm uma reação muito incrível. Eles perguntam para Jesus, então quem que pode fazer parte disso? Quem pode entrar no reino dos céus? E Jesus diz assim, é impossível. Ninguém consegue. Por quê? O que aconteceu naquela hora? Na cabeça dos discípulos, se alguém era rico, era alguém abençoado por Deus. Então, se alguém naquela realidade, que na época que não existia, ou era muito rico ou muito pobre, eram as duas realidades. E se alguém que era rico não conseguiria entrar no reino dos céus, como que alguém poderia entrar? Isso que eles começaram a se perguntar. Então não tem como. Eles perguntam, quem pode então ser salvo? Quem pode entrar no reino dos céus? Quem pode viver essa realidade que é o evangelho? Aquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E Jesus diz, é impossível. Realmente não tem como. Mas ele termina dizendo, mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias, é que a vida que o Evangelho nos proporciona, não é uma vida que nós conseguimos viver pela força do nosso braço. Não é uma vida que nasce da nossa própria vontade, mas é uma vida que vem do próprio Deus. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João? Nicodemos chega e sabe que Jesus é de Deus, e Jesus fala assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo.
E Nicodemos fala: como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? E Jesus fala: não é desse nascimento que eu estou falando, não é no nascimento da carne ou da vontade humana, é o nascimento de Deus. Agora, meu irmão, esse Deus que Jesus está falando é o mesmo Deus que falou e tudo se fez. É o mesmo Deus que nos criou, é o mesmo Deus que deu a vida a nós, é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É aquele que deu a origem a tudo isso. Esse Deus que nós nascemos dele, é o Deus, não é um Deus que se encontra na eternidade, né? Deus está dentro, não, a eternidade está dentro desse Deus. Não é um Deus que está no tempo, o tempo está em Deus. Agora você, com a sua própria criatividade aí talvez, pode responder para mim, o que pareceria uma vida em que você nasce desse Deus? Será que seria uma vida muito normal? Será que seria uma vida parecida com uma vida sem Ele? Ou seria uma vida quase que impossível de explicar? Uma vida que a gente pode dizer que é como uma vida sobrenatural, ou uma vida que é um milagre, ou uma vida que alguém diz, só Deus poderia fazer isso. Como você acha que é alguém que nasce de Deus? Com que se parece? Posso te dizer com quem se parece? Com Jesus. É exatamente com Jesus que essa vida se parece. É exatamente com o Filho de Deus que essa vida se parece. Jesus, ele veio ao mundo para mostrar para nós como é ser filho de Deus. Ele veio para mostrar o caminho para nós. Porque nós não podemos viver sem Ele. Nós não podemos viver, nós não temos como aprender a vida se não for nele. E aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, Pedro, ele faz uma mini biografia de Jesus. Ele pega em algumas palavras quem Jesus era. E é muito interessante que ele diz, porque se nós queremos viver essa nova vida no Evangelho, e não uma religião morta e vazia, né, mas uma religião viva, a religião do Evangelho, realmente a vida de Deus, se nós queremos viver isso, nós precisamos seguir os caminhos de Jesus. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos, porque cristão é aquele que segue os caminhos de Jesus. A única coisa vazia sobre Jesus é o sepulcro que ele deixou lá em Jerusalém. O resto, meu irmão, é vida e vida em abundância. É vida e vida além da morte. E sabendo disso, nós temos que deixar a nossa criatividade aflorar. Nós temos que deixar o nosso coração jovem sonhar e pensar, o que Deus pode fazer? Se o mesmo Deus que criou tudo isso, agora eu vivo, a minha vida é a vida que nasce dele, como a minha vida se parece. E é o que os discípulos vão ensinar, e é o que a Bíblia vai ensinar. Pedro diz, Jesus, esse homem Jesus, que veio a essa terra e nasceu da carne e do sangue, esse homem Jesus que veio nos mostrar, ele era diferente de todos os outros. Ele não era qualquer mestre da lei. Ele não era só mais um cara legal, não. O que tinha de diferente nele? Ele era cheio do Espírito Santo e do poder. Tinha algo que era diferente dele e de todos os outros. E não era só a forma que ele falava, ou não era só as piadas que ele contava, e não é só o jeito que ele andava. O que tinha diferente dele era o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito do próprio Deus. O Espírito desse próprio Deus é o Espírito que Jesus diz pelo qual nós vamos nascer. Nós somos nascidos do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E agora, por que Jesus está trilhando esses caminhos? Para nos mostrar como nós devemos viver. O próprio Jesus, ele era dependente do Espírito Santo. Ele não viveu a vida dele sem viver dependente do Espírito Santo. Ele não viveu o que nós lemos aqui sem viver assim. Lembre-se que, olha para você ver que interessante. O sinal que Deus deu para João Batista de quem seria Jesus Cristo, qual foi? Foi aquele o qual o Espírito Santo descer sobre ele. Esse é o meu filho. Não foi aquele que pregar bem, aquele que falar bem. Não. É aquele que o Espírito Santo descer sobre ele. Então um dia Jesus está vindo, e ele diz, ele precisa ser batizado, ele é batizado nas águas, e o Espírito Santo desce sobre ele. Ou seja, a marca da vida de Jesus era esse mesmo Espírito que deveria ser a marca da nossa vida também.
Porque Jesus disse: Ele é para vocês. É bom que eu vá embora, porque se eu for embora, o Pai enviará o Espírito, e o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem. João 14, Ele está com vocês, mas em breve Ele estará em vocês. E aí um dia lá, enquanto eles estavam orando, o Espírito veio sobre eles. E ali eles começaram a ser igreja. E essa mesma profecia, essa mesma palavra é para nós. Agora imagina você ser cheio do Espírito Santo. O que pode acontecer com você ser cheio desse Deus criador dos céus e da terra? Porque quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, Pedro continua dizendo, ele andou por todas as partes. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só sentir um arrepio. Senti um arrepio hoje, e isso é o suficiente. Né? É um sentimento legal. Sim, você sente, você tem um sentimento legal, mas olha o que acontece com Jesus. Ele, cheio do Espírito Santo, ele foi por todas as partes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável pela obra de Deus. Lembra? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, depois ele voltou no poder do Espírito, ele pegou as Escrituras, ele abriu as Escrituras, ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E hoje essa profecia se cumpre diante de vocês. Então depois de Jesus ter dito isso, ele foi fazer isso. Cheio do Espírito Santo, ele foi virar o mundo de ponta cabeça. Até que esse momento chegasse, Jesus estava aguardando. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, essa vida de Deus, ele começou a fazer o que ele foi chamado para fazer, o que ele veio fazer. E agora a boa notícia é que esse mesmo Espírito foi enviado a nós. E agora nós precisamos viver dessa forma também, dando ouvido, dando espaço para o Espírito Santo. Agora imagina você andar cheio do Espírito Santo por aí. Provavelmente a sua vida vai ser muito parecida com essa que Pedro está falando. Você vê, tem uma ideia. Eu me lembro um dia, eu estava na Inglaterra, saindo com os amigos de noite, eu e mais dois amigos que se tornaram pastores também. Na época eles não eram pastores ainda. E a gente estava andando na rua de noite. Aí apareceu dois caras bem altos assim, velho. De noite, eles olharam para a nossa cara e falaram assim, e aí, gostei da sua jaqueta. Era uma jaqueta que eu gostava muito, né? A Inglaterra é fria, eu gostava dela. Eu pensei assim, o cara vai pegar minha jaqueta, velho. O que ele está querendo comigo? Eu falei assim, você gostou? Então, eu vendo ela para você. Porque eu pensei, vou negociar com ele, vou dar um preço muito alto, ele não vai querer comprar, e se ele tentar me roubar, eu tenho tempo de correr. Falei, você gostou da jaqueta? Eu vendo ela para você. Ele falou, quanto você quer? Aí eu pensei assim, bom, eu paguei 30 libras na época, eu vou falar que eu vendo por 50, que já é muito caro, né? Falei, 50 libras. Ele falou, 50? Eu falei, 50? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, porque ao invés de eu te dar 50 libras, eu não te dou uma grama de cocaína. Aí eu falei, opa, que coisa boa, olha só. Deus está nisso. Porque imagina, eu de noite, andando com os meus amigos pastores também, de repente um cara para querer me dar cocaína, com certeza é para que eu pregue o evangelho para ele. Por que seria? Aí eu falei assim, você tá maluco, rapaz? 50, uma grama, você sabe de onde eu venho, mano? Falei, você tá maluco? Você assistiu lá Narcos, aquelas paradas lá? Então lá do lado. Vou dar minha jaqueta nessa porcaria. Ele falou, não. Mas é a melhor do mundo. É a mais pura. Eu falei, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tenho algo tão bom, mas tão bom. Mas imagina, ele não sabe o que eu sou ainda. Imagina a cara dele, que não tinha na terra, teve que vir do céu. Aí ele olhou para minha cara assim e falou assim, o que é isso? Kryptonita? Eu falei assim, não, é Jesus. E na hora que eu falei para ele assim, é Jesus, ele falou assim, pelo amor de Deus, mano. Eu falei, amor de Deus mesmo. Ele falou, por que Jesus? Eu falei, cara, talvez você conhece o Jesus da religião, você conhece o Jesus histórico, mas lembre-se, cheio do Espírito Santo nós estamos.
andando por todas as partes, nascidos de Deus, uma nova realidade. Eu olhei para a cara dele e falei assim: o que que tem no seu corpo aí que você sente muita dor? Aí ele olhou para minha cara e falou: meu joelho, os meus 2 joelhos. Eu não consigo correr, eu sinto muita dor. Falei: você sente muita dor? Então agora você vai ver quem é mais louco aqui. Aí eu taquei a mão no joelho dele, meus 2 amigos juntos, e eu comecei, eu nem pedi para orar por ele. O cara está tentando me vender droga, eu vou ser educado. Ou nada. Taquei a mão no joelho dele e falei: em nome de Jesus. E soletrei o nome de Jesus na cabeça dele, assim, J-E-S-U-S. Jesus. No nome desse Jesus, que morreu numa cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, com todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse Jesus que me salvou, esse Jesus que está aqui para te salvar, seja curado. Aí eu levantei assim, olhei para a cara dele e falei: e aí, o que você não podia fazer? Ele falou: eu não podia correr. Eu falei: então corre. E sabe o mais incrível? Ele acreditou em mim. Sabe por quê, irmão? Porque imagina você vive a sua vida normal vendendo drogas em esquinas do mundo, né? Tá lá. De repente aparecem 3 jovens que, como outros jovens, talvez querem drogas também. E aí você tenta vender droga pro cara e o cara fala que ele tem algo tão bom que é melhor do que essa droga aí. E essa coisa aí é tão boa que ele começa a orar por você. Ele descobre que você tem uma dor no joelho sem você saber por quê. E ele começa a orar por você. Ou o cara pensando, ou ele é completamente louco, essa pessoa, maluca, pirou, volta para o hospício, ou o que ele está falando é verdade. E ele decidiu ir pela segunda opção. E o que aconteceu? O cara saiu correndo. Ele literalmente, a gente estava numa esquina, ele começou a correr, ele chegou até a outra esquina, e ele pulou assim, ó. Aí ele correu para outra esquina. E na hora que ele saiu correndo para outra esquina, eu com meus amigos, e agora tinha um amigo dele que estava com ele, nós saímos correndo atrás dele. Falei: onde o cara está indo? E a gente saiu correndo. Aí o amigo dele que estava com a gente começou do lado assim, ó: meu Deus do céu! Meu Deus! Falei: o que aconteceu? Ele falou: ele não podia correr, brother. Eu conheço esse cara. Ele não podia correr. Se a polícia baixasse aqui, ele ia preso. Eu não. Ele não corria. Não podia correr. Aí ele falou assim, parou do meu lado e falou assim, ó: ora por mim, ora por mim. E eu pensei: meu Deus, a conversão mais rápida que eu já vi. Ele: ora por mim. Eu falei: sim. Ele falou: eu quero 1 milhão de libras amanhã. Mano, e o cara falou sério. Ele realmente falou sério. Eu olhei para a cadeira e falei assim: um joelho? E o cara já tem fé para pedir 1 milhão de libras? Eu estou vendo cego ver, mudo falar, surdo ouvir, e não tem uma fé dessa ainda. Eu olhei para a cara dele e falei: que 1 milhão de libras o quê, rapaz? Você está maluco? 1 milhão de libras vai te matar amanhã, o que você vai fazer com isso? O que eu estou te falando aqui é muito mais precioso do que todo o ouro e a prata do mundo. Eu estou te falando de Jesus Cristo do Nazaré. Nisso voltou o amigo dele, eu falei: e aí, meu irmão? E aí eu já estava grandão, brother, estava corajoso. Bati no peito dele, eu falei: e aí, fala agora aí, cadê seu joelho? Ele: meu Deus, eu sinto o amor de Deus, cara. E começou, eu falei: a cocaína nunca faria isso por você, não existe nada nesse mundo que faria isso por você, só Jesus fez isso por você, Ele é Cristo, Ele é Deus, velho. E na hora os caras abaixaram a cabeça e falaram assim: então realmente, cara, a gente precisa de uma oração, porque a gente quer sair dessa vida. Olha só, um encontro, cheio do Espírito Santo, andando por todas as partes. Não é mais uma vida comum, não é mais uma vida de qualquer jeito, é sim, ser cheio do Espírito Santo. Imagina que divertido é você poder andar por esses lugares sabendo disso, sabendo que Deus está com você, sabendo que Deus pode fluir através de você, como fez com Jesus Cristo. O que Jesus estava mostrando ali é como nós poderíamos viver. Quando você vê Pedro falando, olha, ele era cheio do Espírito Santo. Agora não adianta só ser cheio do Espírito Santo, a gente ficar sendo cheio do Espírito Santo e nunca ir por todas as partes. Não sair da onde nós estamos, ir aonde o Espírito Santo é necessário. Sabe, Jesus falava: olha, eu estava com vocês todos os dias na sinagoga, mas os grandes milagres aconteciam no caminho, por onde eles andavam.
Sabe, coisas acontecendo, era um casamento ali, era um velório ali, um cego que gritava do outro lado, sabe, na casa do amigo dele, coisas acontecendo no caminho, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, ele andava por todas as partes. Sabe, irmãos, o que acontece muitas vezes com um jovem cristão que busca a Deus, você é sincero, você está lá, você está buscando ao Senhor, mas você nunca vê essas coisas acontecendo, é porque às vezes você não entendeu algo. Jesus, quando ele lê as Escrituras ali, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. O que ele está falando? A unção do Senhor tem uma função na nossa vida, e ela não é para nós mesmos. Ela é para servir a causa do Evangelho, que está em pregar o Evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, que engloba o mandamento de Jesus de ir curar os enfermos, de ir pregar o Evangelho, de ir fazer discípulos, engloba esse mandamento. Agora, o que acontece com o jovem cristão que nunca vê isso acontecer, nunca vê os dons em ação? Sabe por quê? Porque você nunca se coloca onde esses dons são necessários. Tipo assim, você quer ver gente se convertendo? Você fala: não, Luca, eu quero ver gente se convertendo. Sabe o que você precisa fazer? Segredo aqui. Tá pronto? Vou te falar. Você precisa pregar o Evangelho. Quando você começar a pregar o Evangelho, você vai ver as pessoas começarem a se converter. Você quer ver os enfermos serem curados? Sabe o que você precisa fazer? Precisa começar a orar pelos doentes. Começar a orar por eles. E é muito mais simples do que você imagina. Sabe, é muito mais simples. Quando eu comecei a descobrir esse mundo, meu pai me levou para treinar. E um dia, no começo da nossa caminhada cristã, tá com pressa, tá seguindo o Espírito. Meu pai me levou para o Rio Grande do Sul e falou assim: Luca, o negócio é o seguinte, agora você vai ver que Deus é com você. E eu pensava: que Deus é comigo o quê, rapaz? Você não sabe o que passa na minha cabeça, a luta que eu tenho aqui, meu. Você acha que Deus está comigo, pai? Não está. Eu tinha 18, 19 anos de idade, passando por todas as crises, você imagina, Deus não está comigo. Ele falou: você vai ver que Deus está com você, cara. E eu comecei a andar com ele e tal, eu traduzia pregadores, eu via Deus usando outros homens, mas nunca achava que Deus poderia me usar. Nunca. Porque nós vivemos sempre naquela expectativa do que nós somos capazes de fazer. Sabe, nós sempre pensamos assim: não, o que a minha oração vai fazer, o que eu irei fazer, e a gente, por saber que a gente não pode fazer muita coisa, a gente não faz nada. É muito diferente da expectativa dos discípulos, que quando eles levantaram aquele paralítico na porta do templo, e as pessoas vieram correndo para cima deles, para adorar a eles, que o povo era muito idólatra, eles falaram assim: vocês estão malucos? Você acha que foi a gente que fez isso? Não foi eu que fiz isso, não. Foi o poder do nome de Jesus, é a fé no nome de Jesus. Então o que acontecia? Aquelas pessoas, eles oravam, eles agiam, eles pregavam, não com a expectativa no que eles poderiam fazer, mas no que Deus faria. Então, eu prego esperando no que Deus irá fazer na vida de alguém. Eu oro esperando no que Deus irá fazer na vida de alguém. Como que eu descobri isso? Um dia, meu pai falou: hoje você vai pregar. Primeira vez na minha vida. A igreja, graças a Deus, era bem pequenininha, sei lá, tinha umas 20 e poucas pessoas. Mas já parecia um Maracanã lotado, irmão. Eu entrei tremendo. Falei: você vai pregar? Eu vou pregar hoje, vou pregar hoje, pelo amor de Deus, pai. Aí eu subi, eu tinha lá preparado vários sermões, você sabe, sempre tem que ter alguma coisa preparada. E eu preguei tudo que eu sabia em 15 minutos. E eu tremia, irmão, mas não era de unção, não, era nervoso. Suando, tenso. E meu pai falava assim: ó, mas você vai pregar e no final você vai orar pelos enfermos, velho. Porque Deus vai confirmar essa mensagem. Nós estamos aqui fazendo algo evangelístico, nós precisamos do poder de Deus, vai confirmar, você ora por eles. Falei: amém. Aí quando eu cheguei na igreja, esperto, já fui olhando o público, né? Tem ninguém faltando pedaço? Tem algum cego? Não tem. Pessoa parece saudável aqui. Falei: vai ser de boa. Fui pregar meus 15 minutos, preguei e falei: agora quero orar por você. Você que precisa ser curado, vem até aqui à frente. Falei com autoridade. Ninguém veio. Falei: que bênção.
Deus é comigo. Glória a Deus. Mas meu pai estava lá no canto assim, falei, depois o velho vai ficar bravo, tem que falar de novo. Falei, então eu vou, olha, mas gente, você precisa agora receber uma cura. Vem até aqui à frente. Aí ninguém veio. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu já estava pensando assim, vou falar para o meu pai, tá vendo? Era tanta unção na pregação que foram curados na palavra. Você viu, pai? Que bênção. Ninguém, mas eu falei assim, vou falar mais uma vez, eu tenho que tentar. Aí na terceira vez eu estava quase implorando, falando, vem na frente, depois eu compro lá uma Coca-Cola para você na cantina. Deixa eu orar por alguém, por favor, senão meu pai depois vai ficar falando na minha orelha, por favor. Aí eu estava lá, vem alguém, aí levantou um cara assim, foi um cara novo, normal, né, meu? Ele veio andando, eu fui reparando assim, estava mancando, não estava, de boa, andando tranquilo. Falei, vai pedir oração pela avó dele no Acre, sei lá. Eu tenho fé para curar gente no Acre. No Acre eu oro, em nome de lá longe. Aí o cara chegou lá na frente, eu falei, eu estava corajoso, né? Estava tudo bem. O que você tem, meu irmão? Primeira vez que eu ia orar por alguém na minha vida. Ele falou assim, eu tenho uma hérnia. Eu falei, e o que é uma hérnia? Faço ideia o que seja isso. Aí ele levantou a camisa assim. Meus irmãos, na hora que ele levantou a camisa, ele tinha uma fita segurando, não era uma hérnia, era o Godzilla saindo da barriga dele. Eu nunca tinha visto na minha vida um Pokémon, era um monstro. Eu falei, isso não é cura, isso é libertação que esse cara precisa. E na mesma hora eu pensei assim, Deus, que é isso, Senhor? Não podia mandar uma dor de cabeça, meu. Entendeu? Um negócio simples. Uma dor de dente, ninguém vai saber. Foi curado, não foi, ninguém vai saber. Eu também não, vai ficar tudo tranquilo. Uma hérnia, que é isso? Eu fiquei nervoso na hora. E aí, meu irmão, você sabe, né? Na hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim, não, tem que orar. E aí nasceu uma fé dentro de mim, que você não imagina. Era a fé, eu acho que Jesus, quando ele falou assim, a fé que move os montes, ele estava pensando em mim naquele momento. Eu tinha toda a fé do mundo, era uma coisa assim, super saiyajin de fé. Que nada iria acontecer, nada. Essa era a minha fé, plena convicção. Se eu não fosse crente, eu apostava, não vai acontecer. Mas eu falei, já estou aqui, o cara está aqui, o cara veio, eu tenho que orar agora. Vou fazer o quê? Aí eu fiz minha posição de orar, que eu aprendi, coloquei a mão e falei, Senhor, agora o Senhor me ajuda nesse negócio. Aí eu orei, irmão, e dentro de mim, eu vou ser muito sincero para você, eu tinha certeza, não vai acontecer nada. Eu podia ouvir os anjos cantando, não vai acontecer nada, nada, não tem jeito, que hérnia é essa? Mas eu falei, tá bom, eu falei, em nome de Jesus, hérnia, acabamos de se conhecer, mas não quero mais te ver aqui, seja curada agora, em nome de Jesus, amém. Aí eu falei, amém. Aí, eu nem saí da posição, porque eu pensei assim, vou perguntar o que aconteceu, não aconteceu nada, vou orar de novo, não aconteceu nada, ora a terceira vez, Deus abençoe. Tentei, fiz minha parte. Aí, orei a primeira vez, falei, e aí, meu irmão, o que aconteceu? Aí ele falou assim, passou a mão assim na barriga, aí passou de novo. Aí ele começou a ficar assustado. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, sumiu. Eu falei, sumiu? Como que sumiu? Ele falou, sumiu. Aí eu olhei para a cara do meu pai, sumiu, ele sumiu. Ele falou, sumiu. Aí eu não sei quem ficou mais feliz, cara. Eu abracei ele, comecei a pular, eu fiquei corajoso. Falei, traz todo mundo agora. Vem agora que vocês vão ser curados todo mundo. Mas não vem mais ninguém, era só ele que precisava mesmo. Mas aconteceu e eu entrei em parafuso, cara. Eu falei, o que aconteceu aqui? Alguma coisa deu errado. Porque a Bíblia diz que é pela fé, pela fé, pela fé. Eu não tinha fé nenhuma. O cara muito menos, que eu quase implorei para ele vir. Ele só veio para fazer por misericórdia do jovem pregador que estava lá na frente. De repente a hérnia desapareceu. O que aconteceu? E aí, o Senhor me levou para aquele texto da grande comissão, que ele diz assim, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados.
Sabe, irmão, a vida toda eu pensei que a fé era um sentimento, você sente a fé, né? Eu estou sentindo, eu estou flutuando. Não, ali eu entendi o que Jesus ensina, a fé é uma ação, nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. Então, o que era a minha fé ali? A minha fé não era o que o meu coração estava dizendo, a minha fé era impor as mãos sobre os enfermos e orar. Isso era fé. Fé era ter orado. Fé é pregar. Isso é fé. Como que eu sei que eu creio que as pessoas podem ser salvas? Eu prego para elas. Como que eu sei que eu creio que as pessoas podem ser curadas? Eu oro por elas. Isso é fé, não é um sentimento, não é esperar, ouvir aquele negócio dentro de você, não, eu vou pela fé, eu vivo pela fé, eu ando pela fé. E aí isso aí me libertou, porque eu pensei, se na primeira vez da minha vida, eu orei, eu tinha certeza que não ia acontecer nada, eu vou orar por todo mundo, mano. E aconteceu, então Deus faz. E aí eu comecei a viver esse tipo de coisa. Agora você vai falar para mim, sempre foi curado? Não. Teve um dia que eu estava na frente de uma loteria, em Mossoró. E aí eu estava lá, querendo pregar o evangelho. Aí eu passei na frente dessa loteria, e a loteria estava lotada. Lotada. Aí naquele coração, sabe aquele sentimento, você sabe que, poxa, Deus, não. Você sabe que é Deus falando, porque você nunca pensaria em fazer isso? E Deus falou assim, entra lá. Não parece uma igreja, todo mundo sentadinho lá. Prega, você não prega na igreja? Prega lá. Falei, não, Deus, aqui paga a conta, esse negócio não é de Deus, não. Mas eu fiquei naquele conflito, falei, decidi, vou entrar. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, eu já entrei, eu quero falar de Jesus para vocês, e a galera conversando, pouca gente olhando para mim, mas você está lá, querendo servir ao Senhor, e Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Jesus cura, e se você está aqui hoje, e você precisa de alguma cura no seu corpo, eu quero orar por você, eu já vi Jesus curando, eu comecei a falar dos testemunhos de Deus, curou o cego, curou não sei o quê, com os testemunhos da Bíblia. Aí de repente estava um senhor lá atrás, assim, ele me ajudou, cara, ele gritou bem alto, se eu trouxer um paralítico, você cura. Aí todo mundo parou. Falei, eu não. Mas Jesus cura. Aí ele falou, aí você eu trouxe, eu falei, eu oro, mas é Jesus que cura. Aí o pessoal parou para me ouvir. Na hora que eles pararam para me ouvir, uma mulher na primeira cadeira falou assim, levantou a mão. Falei, você, o que você tem? Ela falou, eu quebrei meu pé num acidente de moto e ele não mexe mais. Naquela hora, meu irmão, eu falei, agora é avivamento. Agora nós vamos calar a boca daquele velho. Entendeu? É agora que ele vai ver só. Olha só, a mulher não mexe o pé, meu. Isso aqui você vai ver. Eu fiquei, agora é agora. Falei, eu comecei a falar até mais alto. Você não mexe o pé? Não. É a mulher, não. Falei, você quebrou o pé na moto? Quebrou. E aí para todo mundo ouvir. Eu estava corajoso. Falei, então tá, então eu vou orar pelo seu pé que não mexe, para todo mundo ouvir. Aí eu fui lá, pé, agora, em nome de Jesus, seja curado. Falei, ossos, voltem ao normal, seja curado, agora, em nome de Jesus, amém. Mexe o pé, irmã. Aí eu ainda falei, é lógico, Deus é inteligente. Se essa mulher é curada de cara, o velho vai falar que a gente planejou isso. Então o que Deus fez? Não foi de cara. Para todo mundo prestar atenção que não é uma mentira. Aí eu falei, então, não foi curada, moça? Não. Seu pé não está mexendo? Não está mexendo. Vou orar por você de novo. Agora eu fui mais perto do pé, né? Na orelha do pé. Pé desobediente. Ouça a palavra de Deus agora. Ouça, que diz que você está curado. Volte ao normal. Volte ao normal. Volte ao normal. Volte ao normal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mexe o pé. Nada. Aí, meu irmão, naquela hora o meu mundo caiu, cara. Eu falei, não foi Deus que eu ouvi? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu podia estar só passando pela rua. Por que eu entrei aqui? Eu envergonhei o evangelho. O senhor lá atrás tinha razão. E agora o que eu faço? E eu comecei a saber, mas falei, vou orar mais uma vez, mas eu já estava assim, me condenando e pensando, o que eu fiz? Eu orei, pé, em nome de Jesus, pé, pelo amor de Deus. Seja curado agora. Vai, moça, mexe o pé. Nada. Irmãos, aquela hora foi como se
acabasse tudo na minha cabeça. Foi assim, eu envergonhei o Senhor, eu sei lá, fiz, sabe? E aí eu nem consegui olhar para o rosto da mulher, eu só tentei fugir. Eu já olhei para a porta, eu ia sair correndo, na hora que eu ia sair correndo, um cara pegou no meu ombro. Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor não ora para mim? Aí eu já aproveitei, eu orei por ele, aí veio uma mulher, realmente ela tinha uma avó no Acre, eu orei pela avó no Acre dela. E não olhava para a mulher do pé, não olhava de jeito nenhum. Aí na hora que eu estava saindo, ela falou, meu filho. Aí eu falei, e agora? Agora que ela vai falar que eu sou mentiroso, o que eu estou fazendo, estou brincando com a fé, e isso e aquilo. Eu falei, oi minha irmã. Ela falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, faz muito tempo que eu não vou na igreja. Aí eu pensei assim, agora não vai voltar mais nunca mais, né? E a culpa é minha ainda. Ela falou assim, mas eu vi o tanto que você crê no seu Deus. Eu vou voltar para Jesus hoje. Você viu o que ela falou? Ela falou, eu vi o tanto que você crê. A fé é vista. Por quê? Porque a fé é uma ação. E não necessariamente o resultado é o que importa. O que as pessoas precisam ver é que existem gente que acredita, que crê. Um dia passando numa cidade chamada Cascavel, eu passei assim, irmão, eu só passei, tinha um cara todo enfaixado. Na hora que eu passei, eu olhei pro cara enfaixado, eu falei, nossa, isso aqui é difícil demais, mas eu voltei. Aí eu falei, moço, posso orar por você? Aí o cara caiu sentado e começou a chorar na hora que eu falei, posso orar por você? Ele falou assim, Deus nunca esquece da gente. Olha isso, irmãos. Eu nem tinha orado por ele nem foi curado, alguém só parou para... Alguém que crê parou. Alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu do Espírito. Sabe, é isso que a Bíblia está falando de Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele ia por todas as partes, porque é por todas as partes que essas coisas acontecem, e cheio do Espírito Santo, ele libertava as pessoas, ele curava as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, porque Deus estava com ele. E no meio desse caminho da vida é onde as coisas vão acontecendo. Então por isso, se você quer viver essa vida, você pode começar agora. Ouvir o Espírito Santo, que ele não vai te pegar pelo colarinho e te forçar não, sabe? Às vezes ele fala de uma forma muito suave no seu coração, sabe? Quando dispara, quer sair pela garganta. Você passa do lado de uma pessoa, você sabe que você tem que falar de Jesus para ela, e você não consegue, o coração está disparado. É fácil, é o Espírito Santo falando com você. Você passa do lado de alguém, aí você quer orar por aquela pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que ir, fazer. Porque isso é para todos nós. Todos nós. Não importa a nossa idade, importa se nós temos o Espírito Santo de Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos então ir e deixar ser usado por Ele, ir e nos colocar onde a unção é necessária ir e ver o poder de Deus em ação, amém? Então fica de pé, por favor, agora. E eu quero fazer algo com você. Eu quero perguntar, quem está aqui hoje? Não, calma, você está aqui. Foi mais rápido do que eu. Quem não está aqui hoje? Agora não é. Quem de você está aqui hoje, você tem alguma dor no seu corpo, alguma parada aí, sei lá, dor na coluna, dor de cotovelo, está doente... Tem alguma dor aí que você sente? Levanta sua mão aí. Tá vendo? Esse monte de jovem velho aí. Tudo com dor, mano. Olha que loucura. Vocês aí que levantaram a mão, vem todo mundo aqui na frente agora. Não precisa vir tanto na frente. Vem na frente só, mas dá espaço entre vocês, que nós vamos fazer um negócio. Nossa vida, pai. Meu Deus do céu. Todo mundo, cara. Vem, pode vir, pode vir.
Nós vamos ter que fazer uma coisa aqui. Espera aí, só um segundinho. Olha só a multidão. Agora me ouça. Ouça aqui. Você está aqui com dor no corpo. Amém? Vocês aí atrás não estão com dor no corpo, não é verdade? Ainda bem. Mas vamos dizer que nós estamos num dia normal da nossa vida, andando por aí, cheios do Espírito Santo. Nós descobrimos que o Espírito Santo do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu, para quê? Para libertar os cativos. Ele nos preparou, Ele nos capacitou para poder fazer isso. Então nós somos cheios do Espírito Santo. E aí Ele quer fluir através de nós, Ele quer fazer grandes coisas através de nós. E aí você está vivendo a sua vida normal e de repente você descobre que tem um monte de gente aqui que precisa ser curado. Não é verdade? Então o que alguém cheio do Espírito Santo tem que fazer quando vê alguém assim? Orar. Mas você não vai orar do seu lugar, não. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte: todos vocês que precisam de oração, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora, calmamente, eu vou precisar que todos vocês venham de uma em uma dessas pessoas aqui, e você vai orar por essa pessoa agora. Vai, nós precisamos de você, velho. E quando a pessoa que vai orar por você chegar do seu lado, você abaixa a mão. Nós só vamos orar quando todo mundo abaixar a mão. Vamos aí. Não é para orar ainda. É só para chegar do lado da pessoa. Nós estamos fazendo um prático aqui. Um prático. Aí vai abaixando a mão. E vai dando espaço, que a gente precisa de pessoas perto aí. Quem chegou do lado e conversar com você, não é para orar ainda, beleza? É só para chegar e trocar uma ideia. Cheguei aí, como que você está? Tudo bem? Ó, muita mão levantada aqui ainda, pessoal. Como que você está? Preciso de você. Você que está aí atrás, você tem que vir, senão nós vamos ficar aqui. Não, nós vamos querer eles que estão lá atrás primeiro. Vamos lá. Calma. Vamos, tem gente aí ainda. Vamos lá, essa oportunidade, vem cá. Você que é crente, vamos embora. Crê que tem o Espírito Santo aí, cheio do Espírito Santo, vamos embora. Ó, as mãos levantadas ainda. Tem muito ainda, tem umas baixinhas ali também, mas tá com a mão levantada. Levanta mais alto. Minha esposa também é desse tamanho assim. Viu? Vem aqui. Não é para orar ainda. Vamos, gente, preciso de vocês. Vamos lá, Corinthians. Chega aí, Flamengo, vamos. Aí você vai chegar do lado da pessoa, nós vamos fazer você vai chegar assim. E aí, como que você tá? Tudo bem? Vai, vocês vão ter que orar pelo outro aqui, que a galera tá... Conversa. E aí, como que você tá? Tudo bem? Um pelo outro agora aí. Como que você tá? Não é para orar. Oi, como que você tá? Tudo bem? Conversa, tudo bem? O que você tá fazendo aqui hoje? Ô, fiquei sabendo que você tá sentindo dor aqui, ó. Tem mão levantada aqui, ó. Mão levantada. Fiquei sabendo que você tá sentindo dor no seu corpo. O que é isso? Pergunta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Dor no ombro, ó. O cara está com dor no ombro, 2 horas com a mão levantada aqui, vocês não têm misericórdia. Olha lá, a mão levantada, vamos lá. Quem está com as mãos levantadas agora, olha um para a cara do outro aí, você vai orar por essa pessoa que está com a mão levantada do seu lado. Mas vai ser assim, ó, presta atenção. Você pergunta, o que aconteceu com você? Pergunta. Aonde que está doendo? Ah, entendi. Ó, eu conheço alguém que cura os enfermos. Fala, eu conheço alguém que cura. Jesus morreu na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Fala, mano, você tem que pregar. Jesus morreu na cruz e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E aí, ao nome dEle foi dado todo o poder e toda a autoridade. E Ele falou para os seus discípulos, vai pelo todo mundo agora, no meu nome, e cure os enfermos. Vai, você está pregando, vamos gente, vamos, conversando com a pessoa.
Aí agora nós vamos orar, mas presta atenção, vocês já estão orando, calma. Calma. Tem que conversar, pregar, falar. Agora na hora de orar, presta atenção, agora é importante. Na hora que nós vamos orar, você não tem que pedir para Deus fazer. Já foi feito na cruz. Jesus pagou o preço feito. Nós temos que agora, como corpo de Cristo, conhecendo a vontade de Deus, declarar a vontade de Deus. Então, declarar a cura. Nós falamos, você está com dor no braço, eu vou falar com o braço dele. Eu falo, braço, seja curado. Seja curado, que essa dor desapareça. Em nome de Jesus. Movimentos voltem ao normal. Eu não vou pedir para Deus fazer. A cruz, foi na cruz, foi feito. Eu creio nisso, eu falo agora, eu declaro essa cura agora. Dor desapareça completamente. Amém? Entendeu? Você já sabe o que a pessoa precisa? Então nós vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos lá, qual é o problema? Diabetes? Vem aqui pertinho. Então nós vamos orar junto, tá bom? Agora, Pai, em nome de Jesus, agora nós oramos. E nós declaramos: corpo seja completamente curado agora. Dores desapareçam completamente do seu corpo. Ossos, músculos, nervos sejam completamente curados. Que todo incômodo desapareça, todo mal-estar desapareça. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diabetes seja completamente curado agora. Pâncreas curado, restaurado. Que o seu corpo seja restaurado completamente. Volte ao normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos cura. Cura. Em nome de Jesus, por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Haja cura. Agora. Em nome de Jesus. Amém? Agora presta atenção. Depois que você ora, você vai perguntar. Faz aí um movimento aí que você não podia fazer. Mexe aí o corpo aí. Faz aí, mexe. Você não podia mexer o braço, mexe o braço. Aí você já começa a ouvir uns gritos de alegria. O que está acontecendo? Mexe. Faz o que você não podia fazer, testa. O que está acontecendo? Testa, faz um movimento aí. Não podia mexer, mexe aí. Vê o que aconteceu. Vê, mexe. E agora aí, ó. Quem estava sentindo uma dor, alguma coisa e não está sentindo mais? Levanta a mão aí onde você estiver. Olha isso, meu irmão. Olha aí. Agora eu quero perguntar, quem de você pela primeira vez orou por alguém e viu ser curado agora? Levante a mão. Olha aí. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Agora, meus irmãos, se Deus faz aqui no nosso meio que já cremos, quanto mais lá fora. Quanto mais lá fora, então por isso seja cheio do Espírito Santo aqui nesse tempo, quando nós estamos juntos, e vá pelo mundo, e seja usado por Deus, e alcance os perdidos e ore por eles. Não te custa nada, mas custou tudo para Jesus. Custou a vida de Jesus. Não te custa nada, mas custou a vida de Jesus. Então faça isso. Então quero que a gente possa ter um tempo de adoração aqui. E que você ore mais um pouco por essa pessoa ao seu redor. Ore para ela ser cheia do Espírito Santo. Ore para ela receber mais de Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Seu nome é Jesus.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Seu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. Se move aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito Está aqui. Flua neste lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar. Transborda teu amor que nos envolve. E a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve no Senhor. Envolve no Senhor. E envolve no Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu. Que seja hoje, que seja agora. Vamos, aumente o volume da sua voz. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o seu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. E a terra clama, oh, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aumentamos, clamamos a quem nos ouve.
história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nem o homem fez, e fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. e aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E aviva-nos, Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus. Rasga os céus. Vamos, igreja, Maranata. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus. Rasga os céus e desce. Aumente o volume da sua voz. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. E Maranata, ora vem.